Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Mais uma vez, a paz a todos, né? Graças a Deus. Hoje, sentimos muito alegres com a presença de vários irmãos. Todos vocês nos alegram muito. Mas quero frisar aqui a presença do Renato, que nos abençoou por um bom tempo, viajando conosco. Chegou a participar de algumas gravações. E foi um tempo muito precioso de aprendizado para todos nós. O som aqui, o retorno aqui para mim, se puder ajeitar um pouquinho mais, para que eu não tenha que forçar muito aqui. Bom, gostaria que sei que você sentou, estava de pé, mas nós vamos tomar a palavra de Deus essa noite. Eu gostaria que você ficasse de pé para a gente ler essas duas porções bíblicas que nós vamos tomar aqui hoje para a mensagem, para a palavra dessa noite. A mensagem que quero ministrar no seu coração é o poder da oração e a fé. Glória a Deus. Poder da oração e a fé. Essas duas coisas, elas precisam andar juntas, tá? Oração, mas também a fé. Quero também agradecer o pessoal que está no Facebook. Que Deus abençoe vocês grandemente também. Vamos lá. A primeira porção bíblica está em Hebreus capítulo 11, verso 6. E depois nós vamos tomar um outro texto que está em Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 12, versículo de número 5. Então essas duas porções que nós vamos tomar essa noite. Glória a Deus. Se você puder acompanhar-me na leitura, nós vamos juntos aqui. Glória a Deus. Então, o primeiro texto de Hebreus 11, 6. A palavra de Deus diz assim, olha, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Glória a Jesus. É necessário, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Vou repetir, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Agora vê se dá para você repetir comigo. 1, 2, 3. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Vamos de novo? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Agora, Atos dos Apóstolos 12, verso 5. Pedro, então, ficou detido na prisão. Mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Glória a Jesus. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Curva a sua cabeça, Senhor Deus. Pai, que a partir desse momento, esse lugar esteja tomado pela sua glória. E a partir desse momento, Senhor, este lugar que já experimentamos tanto da sua presença, continue, Senhor, sendo um lugar onde o Senhor venha se manifestar. Que cada coração essa noite esteja vulnerável para receber com bom grado, como uma terra boa, a semente que é a palavra. Senhor, que haja muita revelação. Que o Senhor traga a cada um de seus filhos e filhas essa noite a revelação da palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Glória a Deus. O Reginaldo está tocando aqui, mas não está saindo som. Está tentando ver se sai. Estou vendo que está batendo aqui, mas não está saindo som no teclado não. O que houve? Agora apareceu. Amém. Glória a Jesus.
Aos amantes da palavra de Deus, quero desejar a você essa noite uma boa viagem na revelação da palavra essa noite. Quem pode dizer, eu amo a palavra? Não, eu queria que você falasse isso com mais gosto. Diga, eu amo a palavra. Sabe, todos os momentos do culto são muito importantes. Adoração, louvor, ofertar com alegria. Mas a hora da palavra é um momento maravilhoso e especial. Então, se você é um amante da palavra de Deus, se você aprendeu já a voar com a revelação da palavra de Deus, desejo a você uma boa viagem hoje. Glória a Jesus. Essa noite em especial, quero falar sobre o poder da oração e a fé. A importância da oração e da fé viva no Senhor Jesus na vida da igreja. Apesar de parecer impossível desconectar uma coisa da outra, acredite, há quem ore e não tem fé, ou às vezes tem uma fé rasa, limitada demais. E há também aqueles que têm fé, acreditam mesmo, mas oram pouco, ou quase nada. Então é sobre isso que nós queremos entrar aqui hoje na palavra. Entendeu? Parece que não tem como desconectar uma coisa da outra, né? A oração e a fé. Mas tem sim. Se por um lado tem pessoas, sabe, que às vezes ele até ora, mas tem uma fé rasa, limitada. Por outro lado tem aquela que tem uma fé bacana, tem uma boa fé, mas ora um pouco ou quase nada. A porção bíblica que nós tomamos essa noite e lemos de Atos 12, verso 5, diz que o apóstolo Pedro, ele havia sido detido, estava preso, mas a igreja, aleluia, orava intensamente a Deus por ele. Isso aconteceu logo depois da morte de Estevão, que aconteceu na primeira grande perseguição aos primeiros irmãos crentes em Jesus, pelos religiosos e líderes judeus daquela época. Lucas, o escritor de Atos, narra no capítulo 12, 1 a 17, que nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Lembra dos 3 discípulos mais íntimos do Senhor Jesus? Lembra de Pedro, Tiago e João? O trio famoso e mais próximos do Senhor Jesus? Então foi Tiago, pertencente, né, a esse trio mais íntimo do Senhor, que Herodes mandou matar. Lucas diz que o pensamento inicial de Herodes era somente maltratar os irmãos. Preste muita atenção nisso aqui. Sabe, a intenção de Herodes era maltratar os irmãos. Sabe, mas ele descobriu que isso agradava aos judeus e aos seus líderes. E então Herodes, ele prosseguiu com as suas ações malignas, mandando então prender a Pedro durante a festa, ou a festa dos pães sem fermento. O verso 4 diz, aleluia, tendo-o prendido, lançou no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas, de 4 soldados cada uma. O apóstolo Pedro foi preso e estava sob forte vigilância, como se fosse um bandido perigoso. E 16 soldados mantinham a guarnição, a escolta, para garantir que em hipótese alguma viesse a se livrar da prisão. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. É nesse estado que estava
o líder principal da igreja, que começou lá no dia de Pentecoste em Jerusalém. Pedro então estava preso em regime de segurança máxima, mas diz-nos a palavra que a igreja orava intensamente a Deus por ele. Aleluia! A oração é um fenômeno que a igreja precisa descobrir. Aleluia! Se você puder aumentar o fundo, pode aumentar. Sabe, a oração, ela é um fenômeno que a igreja precisa descobrir nesses dias. E mergulhar, sabe, na presença de Deus, em orações longas, criando um relacionamento com o Pai. Não estou falando de oração fast food, comida rápida, sabe, como o McDonald's, que você passa no primeiro guichê, pede 3 hambúrgueres, sabe, pede milkshake e você já puxa o carro e já vai estar lá, alguém já vai estar servindo um hambúrguer numa rapidez sem igual. Não é isso que eu estou falando. Aleluia. Eu estou falando essa noite de passar horas, sabe, horas e mais horas, noite inteira, dia inteiro, trancado na oração, curtindo a presença deles, conhecendo eles, desfrutando do prazer de se estar na presença do Pai, Jesus e também do Espírito Santo. Quando orações desse nível começam a acontecer, Deus age na terra. Eu vou repetir porque se você entender, eu quero que você dê um glória para o Senhor nessa noite. Quando orações desse nível começam a acontecer, Deus age na terra. Milagres acontecem, o poder de Jesus Cristo é liberado, prisões são quebradas, aleluia. Diz a Bíblia que na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas. E sentinelas montavam a guarda à entrada do cárcere. Aleluia. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor. E uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. E disse: depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Pedro estava preso, mas a igreja estava orando. Eu vou repetir para que você entenda. Pedro, o líder, o pastor, estava preso, mas a igreja estava orando. Aleluia. Não é oração de agradecer comida, nem mesmo aquela que você faz às pressas, na hora de você dormir, e que às vezes a maior parte dela você já faz dormindo. Também não é aquela que você levanta pela manhã e vai orar e agradecer pela noite que passou, agradecer pelo dia que chegou, mas você já tem que falar: chega, já tenho que sair correndo, porque a hora está avançada para estar no trabalho, na escola, para ir ao médico ou para fazer as coisas que você precisa fazer. Não. Estou falando de oração que cria relacionamento com Deus. Preste atenção numa coisa. Só tempo passado na presença dele cria verdadeiro relacionamento com Deus. Não há outro jeito, querido. Você pode fugir da oração do jeito que você quiser. Você pode nunca orar se você quiser. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Teu relacionamento com Deus será raso. Você não chegará à profundidade desse relacionamento. Mas se você começar a buscar a Deus, aleluia, você vai começar a desfrutar de um relacionamento profundo com esse Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Enquanto a igreja orava, Jesus enviou um anjo na prisão onde Pedro estava preso sob forte segurança. Quando o anjo se apresenta dentro daquela cela, coisas poderosas
começaram a acontecer. A primeira coisa que aconteceu, uma luz brilhou dentro da cela. Luz significa revelação. Quando a igreja ora, vem revelação do alto, e a escuridão da ignorância espiritual, ela vai embora. Porque a igreja, ela se enche do conhecimento da glória de Deus, conforme escreveu Abacuque no capítulo 2, verso 14. Quando o anjo chegou, a luz se acendeu. Ramanduriá. Deus te trouxe aqui nessa noite para ouvir essa palavra, porque chegou a hora de desatar, irmão. Chegou a hora de, de sair das mesmices. Glória a Jesus. O anjo entra e a luz chega. Glória a Deus. Revelação chega. Revelação chega. Quando a igreja começa a orar, a revelação vem. Quando a igreja começa a orar, a revelação ela vem. Glória a Jesus. Quando o anjo chegou, a luz se acendeu. Pedro foi tocado pelo anjo e acordou. Eu vou repetir. Quando o anjo entra na cela, a luz se acendeu. Pedro foi tocado pelo anjo e então ele acordou. Preste atenção. Quando a igreja ora, dormentes espirituais acordam para viverem os milagres na presença de Deus. Ei, carabachá. Quando a igreja ora, quem está dormindo acorda, irmão. Sabe, já há algum tempo, a gente vem tendo essas experiências na oração. E eu percebi que o que eu faço, de alguma forma, já toca em vocês. Ou seja, quanto mais eu entro na presença, quanto mais eu passo com o Pai, quanto mais eu estou na presença dEle, de alguma forma isso atinge vocês. Porque vocês estão debaixo de minha mão pastoral. Sabe? Agora imaginem se você entender essa palavra essa noite e o mistério que existe atrás da oração e começar a orar. O que eu faço já reflete em você. E se você também começar a fazer, a glória de Deus virá nesse lugar. Revelação de Deus virá nesse lugar. Pessoas que estão dormindo vão acordar. Aleluia. Sabe, muita coisa vai acontecer. Glória a Jesus. Sabe, pessoas são despertadas para viver os verdadeiros milagres. Sabe, e começarem a fluir em Deus. Caídos se levantam, mortos ressuscitam, doentes são curados no poder da oração da fé. A primeira coisa então foi a luz que brilhou. Mas houve uma segunda coisa que aconteceu. A Bíblia diz que as duas algemas que prendiam os punhos de Pedro caíram ao chão. Você tinha que dar um aleluia. Ele não estava com uma algema, ele estava com duas algemas. Sabe, o diabo estava já comemorando e dizendo: depois da Páscoa ele morre. Depois da Páscoa, Herodes mata ele. Porque Tiago, o da intimidade, o amigão dele, já foi morto à espada. Mas enquanto Satanás comemorava, Jesus recebia a oração da igreja. Sabe, enquanto o diabo, ele comemorava, sabe, e na expectativa, não que ele tivesse a vida de Pedro, a alma de Pedro, mas a intenção era paralisar o homem de Deus, através da morte. Sabe,
Mas enquanto o diabo comemorava, a igreja estava orando. E Jesus lá de cima disse: vá lá. E um anjo foi até a prisão. E quando ele entra, depois da luz acender, as duas algemas que prendiam os punhos de Pedro caíram. Coisas espantosas começam a acontecer. Quando nós descobrimos, irmãos, glória a Jesus, o quão precioso é a vida de oração. Coisas preciosas começam a acontecer quando descobrimos o quão precioso é a vida de oração. A história conta que John Wesley passava tantas horas com Deus. Alguém que chega a dizer que John Wesley orava 8 horas, trabalhava 8 e descansava 8. O dia tem 24 horas, então ele orava 8 horas, descansava 8 e trabalhava 8. E aonde ele acostumava ajoelhar, as marcas de seus joelhos ficaram no chão. Tanto tempo que ele passava com Deus. Aleluias. Aleluias. E o grande pregador Billy Graham, que ainda, a história diz que ainda bem novo, foi levado para conhecer este lugar. E de repente, quando procuraram ele, ele estava ajoelhado nas marcas onde John Wesley orava. E Billy Graham dizia: faz de novo, Senhor. Faz outra vez, faz de novo. Billy Graham se tornou um dos maiores pregadores da América, pregando para os presidentes dos Estados Unidos, para atores famosos, porque ele colocou o joelho dele onde John Wesley passava horas e horas em oração. Horas e horas. Glória a Jesus. Coisas espantosas acontece quando descobrimos a vida de oração. As algemas caíram dos punhos de Pedro sem chaves, sem ao menos o anjo tocar nas algemas. Agora com aquela cela iluminada, Pedro se levanta com a ordem do anjo, que ainda lhe disse: vista-se, calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. O verso 9 diz: e saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. E diz mais: tudo lhe parecia uma visão. O verso 10 diz: e passaram a primeira e a segunda guarda. Chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este abriu por si mesmo. Já tinha portão elétrico, já tinha controle, sabe aquele do carro que eu chego lá, só dou uma puxadinha assim lá, sabe, na alavanquinha que ativa o farol alto, e aí o portão, querido, controle remoto ainda não tinha, portão elétrico também ainda não tinha. Mas quando Pedro foi junto com o anjo, o portão abriu para eles passarem. Uau! Glória a Deus. Glória a Deus. Tendo saído, eles caminharam, depois de passar por esse portão de ferro, caminharam ao longo de uma rua. E de repente, o anjo desapareceu.
A primeira coisa que o anjo falou com Pedro foi: levante-se, vista as suas roupas, calce suas sandálias e põe a capa. A primeira ação de Deus é levantar o homem. Você entende isso? Amandarabaxé. Deus quer levantar você. Deus quer levantar você para levar, sabe, aonde você jamais imaginou ir. Quando Deus queria falar com Ezequiel, ele disse: levanta-te, põe-te em pé e falarei contigo. É preciso posicionamento para Deus falar. Então a primeira coisa que o anjo disse a ele é: levante-se. Glória a Jesus. Glória a Jesus. A primeira ação de Deus é levantar. Deus quer levantar os caídos através de sua intercessão, de sua oração feita com fé. Pastor, eu não vou orar mais não. Não adianta eu orar por ela. Parece que quanto mais eu oro, ela parece que piora mais. Continue orando. Pastor, não vou orar mais por ele. Mas quanto mais eu oro, parece que ele piora mais. Deixa eu te dizer uma coisa, continue orando. Não abra mão dele, irmão. Não abra mão dela. Continue orando e acreditando. Suas orações estão sendo ouvidas. Glória a Deus. Glória a Deus. O anjo disse em segundo lugar: vista-se. A Bíblia fala das vestes de salvação. Colocar as sandálias, Paulo fala lá aos Efésios, que precisamos estar calçados, com o Evangelho. E a capa fala de revestimento de poder. Você que está vestido precisa revestir-se do poder. Quando Pedro se dá conta do que estava acontecendo, ou que o que estava acontecendo não era um sonho, não era uma visão, aleluia. A Bíblia diz que Pedro caiu em si. Olha só, Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. E que ele, percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muita gente, ou muitos irmãos, havia se reunido e estava orando. Uma reunião de oração muda rumos e propósitos e faz novas histórias serem escritas. Sabe, eu estou pregando para um povo essa noite. E Deus quer te despertar para a oração. Quando Pedro bateu a porta do alpendre, e uma serva chamada Rod veio atender, ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta. Foi uma felicidade tão grande, que aquela escrava, aquela serva, aquela menina chamada Rod, a Bíblia diz que ela reconheceu a voz de Pedro, sem abrir a porta. E ela corre para trás, para onde estavam os outros. E diz a Bíblia que ela exclamou: Pedro está à porta. Glória a Deus. Quando essa menina chamada Rod, ela vem do interior da casa, onde estavam todos reunidos, e diz: Pedro está batendo a porta. Eles disseram a ela: você está fora de si? E insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram: deve ser o anjo dele. Preste atenção, essa moça era uma simples serva, mas ela reconheceu a voz do pastor.
Amém? Amém? Os outros não reconheceu, mas ela reconheceu. Ela reconheceu a voz do seu pastor. Ela reconheceu a voz do líder da igreja. Chegaram a dizer para ela: menina, você está fora de si. Sabe, quando ela insiste dizendo: não, eu reconheço essa voz. Então disseram: deve ser o anjo dele. Preste atenção aqui. Se alguns não reconhecem a voz do seu pastor, o Espírito Santo, ele levanta uma serva, uma escrava, que diz: eu reconheço. Eu conheço a voz dele. Eu reconheço a voz do pastor. Sabe, nas regiões onde se pastoreiam grandes rebanhos de ovelhas, nem todos os pastores gozam do privilégio de ter o seu curral, o seu aprisco. Principalmente nas épocas antigas. Então o que eles faziam? Vários pastores se juntavam, vários pastores, e cada um com o seu rebanho. Um tinha 100, outro tinha 200, outro tinha 50. Eles se juntavam as ovelhas juntos, sabe? E colocavam num lugar só. E ali os pastores passavam a noite em guarda, olhando, vigiando as ovelhas. Mas um fato muito importante acontecia no amanhecer do dia seguinte, porque estavam todas elas misturadas. Mas diz a história que o pastor, ele saía do lado de fora e ele gritava o nome da ovelha, e ela já levantava porque ela conhecia a voz do seu pastor. E ele saía gritando, e só as dele, porque só as dele reconhecia a voz dele. É por isso que Jesus falou assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. É por isso. O que vemos aqui, essa reação da igreja, revela que eles estavam fazendo tudo certo. Estavam orando e Deus ouviu a oração da igreja. Mas uma demonstração de falta de uma fé mais aprofundada aconteceu. Queridos, a falta de fé é tão perigoso quanto não orar. Imaginem, eles estavam orando e possivelmente para a libertação de seu pastor, seu líder. E quando ele é milagrosamente liberto da prisão e bate nas portas, eles simplesmente não acreditam. E quando a moça insiste que era Pedro que estava batendo, eles então disseram: então deve ser o anjo dele. Eles preferiram recorrer à tradição, né, essa crença do anjo da guarda, do que acreditar no milagre que eles mesmos estavam orando e pedindo a Deus, sabe, através da oração. Mas diz a Bíblia, diz a palavra de Deus, que Pedro continuou batendo. E quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Sabe, a perplexidade, né, o susto, boca aberto. Não tem? Sabe, a perplexidade deles só revela que na verdade estavam orando, mas em um nível de fé que ainda duvidavam que o Senhor Jesus libertaria seu líder, o apóstolo Pedro. E a história, ela encerra dizendo: mas ele, fazendo-lhes sinal para que se calassem. Escutem, gente, escutem, eu preciso dizer algo. O apóstolo Pedro, diante da comoção, da alegria, eu imagino o choro, sabe, a alegria daquele povo tomado em lágrimas, não de tristeza, mas de alegria, vendo o seu apóstolo, o seu líder ali vivo, liberto. E a Bíblia diz que ele começou a dizer: gente, espera, eu preciso dizer algo. E diz assim: olha, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Aí você vai dizer assim: pastor, mas vocês não tinham matado o Tiago? Não,
Esse Tiago aqui é outro Tiago. É o Tiago, irmão do Senhor Jesus. Pedro estava dizendo: conte para o irmão de nosso Senhor como ele milagrosamente me libertou da prisão. Ah, você pode dar um glória a Deus para Jesus? Glória a Deus. E aí a Bíblia diz: então saiu e foi para outro lugar. Concluo essa palavra dessa noite perguntando a você: quanto tempo você tem dedicado para estar em oração, conversando com Deus e construindo relacionamento com Ele? E quando você entra no quarto, como nos ensinou o Senhor Jesus, em Mateus 6,6, para estar a sós com Ele, com o Pai, sabe, com Jesus, com o Espírito Santo, que nível de fé você realmente tem? Que nível de fé você realmente expressa? Olhem para cá. Quem já foi lá no quartinho lá de oração que tem em casa? Levante a mão. Quem já foi lá? Levante a mão, quem foi? Tá vendo? Vários irmãos já foram lá. Até a Vani, né? Vani. Até a Vani já foi lá, né? Mas o esposo tem a cadeira. Tem a cadeira que eu uso ela muito pouco, né? E tem 3 puffs lá dentro. Sabe, irmão? E toda vez que eu entro lá para estar com eles, eu ajeito aquela cadeira em posição para o lado onde eu vou estar. Ajeito um puff e mais um. Eu já falei: Senhor, eu precisava arrumar 2 cadeiras bonitas como essa aqui para os 3. Mas como não tem, por favor, fique aqui, sente-se aqui. E aí eu sento lá, encosto na parede, olhando para aquela cadeira, olhando para aquele puff e o outro. E aí eu olho para a cadeira e digo: bom dia, papai. É muito bom estar com o Senhor aqui hoje. Olho para outro, o puff. Senhor Jesus, que cabelo lindo que o Senhor está hoje, hein? Pastor, você está vendo eles? Esse olho não dá para ver, mas existe uma fé dentro de mim que diz que eles estão lá. Eu vou repetir: existe uma fé que move dentro de mim que diz que eles estão lá. E ali eu fico horas e horas. Várias vezes entro à meia-noite e saio às 6 da manhã. Pastor, você fica acordado o tempo todo? Nada. A gente sentado dá uns cochilos gostoso. Mas qual pai que briga, irmão, que fica bravo quando o filho dá um cochilo? Pastor, você fica o tempo todo ajoelhado? Claro que não. Eu sento, eu encosto na parede. Sabe? É relacionamento com o meu papai. Aí eu começo a elogiá-los. Sabe, que nível de fé? Ou você fica duvidando: será que Deus está me escutando? Bom, se você duvida que Deus está ouvindo as suas palavras, o que eu acabei de te contar então é loucura para você. Você vai embora hoje e fala: meu pastor está maluco da cabeça. Jogando beijinho para a cadeira, beijinho para o puff, sem ver nada. Relacionamento. Lá no monte, vou encerrar contando essa história aqui. Lá no monte, agora está até bonito porque tem chovido bastante, está tudo verde. Mas o ano passado, num período de muita seca, estava muito seco mesmo, muito seco. O capim secou tudo, ficou quase que só a terra. As poucas árvores que tem, elas vão caindo as folhas e fica assim, praticamente só as varas. E fica bem feio, irmão, fica bem feio o cenário. Mas por muitas vezes, olhem para cá,
Por muitas vezes eu tive o privilégio de ver pelo olho da fé o cenário completamente diferente, lindo e maravilhoso, porque um dia ele falou assim: eu só habito no que é lindo e perfeito. Ou seja, ele estava dizendo para mim: estar aqui com você, eu transformo todo lugar para estar aqui com você o dia todo. Sabe aquele quarto que você ora? Você não vê, mas ele transforma todo aquele lugar para estar lá com você. Aleluia. Aleluia. Fique de pé. A palavra de Deus diz: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Se você decidiu se aproximar dele, você precisa crer. Você precisa acreditar que ele está lá. Está no quarto. Está lá pertinho de você enquanto você ora. Inclusive você precisa crer que nenhuma palavra que sai da sua boca durante a oração passa desapercebido diante dele. Todas as nossas palavras, todas as suas palavras são cuidadosamente ouvidas por Jesus. Eu quero conhecer essa noite quem, a partir de hoje, decide a viver esses níveis, a sair da mesmice e começar a construir relacionamento com Deus. Lembrando mais uma vez, relacionamento não se constrói com segundos, com minutos. Se constrói com dias, com horas, dias, na presença deles. Aos que querem mudar, aos que querem muito isso, eu gostaria muito de chamar vocês aqui à frente, mas a gente ainda está nessa limitação, sabe, de nos aproximar muito do toque. Gostaria muito de pôr a mão na cabeça de cada um de vocês. Mas como não podemos fazer isso hoje, curve a sua cabeça aí onde você está e comece a dizer: Senhor, a partir de hoje eu vou mudar a minha vida. Comece a dizer: se o meu pastor consegue, eu também consigo. Não, se tem gente aqui nessa igreja que passa horas com Deus, eu também vou conseguir. Aí é onde você está. Comece a falar para Deus o que você quer. Fala: Senhor, eu não aguento mais, sabe, ficar nesse raso. Fala para Deus: Senhor, eu não tolero isso mais. Não aguento mais, sabe, esse superficial que eu estou vivendo. Comece a orar. Solte a sua voz, fala com Ele. Ele gosta de ouvir sua voz. Eu vou repetir: Ele gosta de ouvir sua voz. Ele ama ouvir sua voz. Senhor Deus, em nome de Jesus, nessa hora, Senhor, eu começo a orar depois dessa palavra ministrada, em favor de todo aquele que está orando e está dizendo: Senhor, eu quero tanto, Senhor. Meu Deus, eu começo a orar por aqueles que estão tomando uma decisão firme de, a partir de hoje, buscar viver um relacionamento muito íntimo com o Senhor. Que o Senhor lhes dê essa graça, em nome de Jesus. Amém, amém. Tem alguém aqui nessa noite, pode continuar orando, tá? Tem alguém aqui nessa noite que quer receber Jesus como seu Salvador? Tem alguém que quer? Talvez você veio aqui essa noite e ainda não o tem, ou está afastado e gostaria de renovar a sua vida com Deus. Sai do teu lugar, você pode vir aqui, porque aí vai ser um número menor, não tão grande. Tem alguém para receber Jesus como Salvador? Se tem, vem aqui à frente, eu vou orar por você. Sabe, nós já vamos marcar na próxima reunião de cena, nós vamos marcar o nosso batismo. Irmã Regiane falou: pastor, eu quero batizar. Então, segura aí, Regiane, segura aí. Daqui a pouco, viu, meu amigo Sebastião, que ninguém sabe que é Sebastião coisa nenhuma, né? Meu amigo Quinó. Então, olha só, segure aí que vai chegar a hora de vocês se batizarem.
Mas tem alguém que quer receber Jesus essa noite? Tem alguém? Se não tem, que Deus abençoe a todos. Quero convidar aqui o pastor Neto. E ele vai dar a bênção apostólica para nós hoje. E até que ele chegue aqui, deixa eu só reafirmar para você que quinta-feira nós vamos receber aqui meu amigo, pastor Kelly. Pode vir, pastor Neto, pode vir. Pastor Kellyton, com uma equipe de irmãos lá da igreja Assembleia de Deus do Rocha. O pastor Kellyton vai pregar e ele vai trazer alguns irmãos que vão louvar a Deus aqui. E até lá eu vou descobrir direitinho como vai ser. Mas é muito importante que você esteja aqui. E quero não deixar de falar algo sobre a nossa reunião de oração que está acontecendo na sexta-feira. O pastor Aguinaldo quis dar uma pedalada com os avisos e não falou. Mas deixa eu falar para você, porque não dá para deixar de falar. Ali tem umas folhas que a irmã Gleiciane cuidadosamente anotou. Exemplo, o irmão Adilson, ele chegou lá e falou: eu vou orar de tal hora a tal hora. A oração é de 9 à meia-noite, de 9 a 0 hora. E tem ali o pessoal das 21 às 22, está lá o pessoal das 22 às 23 e o pessoal das 23 às 0 hora. E sabe o que aconteceu sexta-feira? O horário de 21 às 22 tinha um grupo maravilhoso, surpreendente, orando de joelho ainda, maravilhoso. Mas quando deu às 22, eles foram embora e ficou só o pastor Lindomar. E se Deus, por misericórdia, não traz aqui o pastor Marquinho e a mim, eu teria ficado até às 0 horas só com eles, Papai, Jesus e o Espírito Santo. Mas Deus trouxe os dois, e aí eles ficaram comigo até às 0 horas. Eu queria pedir a você que não deixe isso acontecer mais não. Até porque eu tenho a folha ali, depois eu vou tirar a foto e vou mandar para você ver, vai aparecer lá na comunidade, que você foi até a irmã Gleice e falou: pode me colocar de 22 às 23, ou pode me colocar de 23 às 0 horas. Quem entendeu, diga amém. Então tá, o pastor Neto agora vai dar a bênção apostólica para nós e logo após está encerrado. O tão grande amor de Deus e a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos. E todos digam amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos, vão em paz, tenham todos uma boa semana, uma ótima semana. Pessoal que veio visitar, muito obrigado. Deus abençoe grandemente. Renato, muito obrigado. Cris, Misa, Kelly, muito obrigado. A todos vocês que vieram nos visitar essa noite, volte outras vezes. Sejam muito bem-vindos entre nós, tá? Glória a Jesus.